Shalom, meus irmãos, você está na live Transformadas. Vem pra mesa, porque tem banquete. Shalom, minhas irmãs, shalom, povo de Deus, vem pra mesa, porque tem banquete. Aleluia! Mais uma semana de live Transformadas. Já vem chegando, vem compartilhando. Clica aí na setinha, clica aí no aviãozinho. Você que está por aqui, pelo Instagram, pega aqui esse aviãozinho, encaminha para sua família, para seus amigos, você que vai assistir depois pelo nosso canal do YouTube, copia, compartilha, coloca nos seus grupos do WhatsApp, porque tem algo poderoso de Deus para sua vida. Mas se você tá ouvindo, tá assistindo, tá nos vendo aqui nessa live e lembrou de alguém, poxa, essa pessoa precisava ouvir isso. Eu me identifico com essa história. Essa história me lembra alguém. Compartilha essa live, porque hoje eu quero falar algo bem profundo do meu coração para vocês. Nós estamos nesse mês poderoso, nesse mês com um tema que tem por título Paternidade. Nesse ano, em agosto, o Senhor colocou nos nossos corações para nós estarmos ministrando sobre paternidade aqui nas lives e também lá no nosso grupo do WhatsApp Maria Isabel. Então você que quer fazer parte, você mulher, você menina, você jovem, que quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho de Maria Isabel, que é o nosso grupo de discipulado online, é só você entrar pelo Instagram, @ministério.transformadas. Você vai subir no link, clica ali no link da bio, que vai te encaminhar diretamente para o nosso grupo. E toda semana nós estamos com a nossa sala de Maria Isabel abordando sobre esse tema através da vida das nossas discipuladoras. E no decorrer da semana sempre é compartilhado, ministrado aí mensagens, palavras, experiências de Deus para as nossas vidas, amém? Eu peço desculpa para vocês porque pode estar algum barulho por aí, porque não estou no lugar que eu costumo estar fazendo a live, mas a gente não vai deixar de fazer hoje, até porque eu tenho um testemunho de vida para poder compartilhar com vocês algo que Deus transformou na minha vida. Ele mudou a minha história através dessa decisão que eu tive, com, posso dizer, um título: A Paternidade que Cura. A paternidade que cura. E eu precisei entender o que era paternidade em Deus para que a cura chegasse na minha vida. E nós estamos aqui entre amigas nessa sala, nesse momento aqui em live, compartilhando um pouco dessa história e de algo muito importante para mim. Mudou a minha vida, mudou a minha trajetória, mudou a minha maneira de pensar, de agir. E hoje, se eu estou vivendo tudo isso através do ministério, do que Deus tem feito na minha vida, por causa dessa decisão. Peço desculpa porque eu estou um pouco incômoda aqui com o corpo, porque eu estou um pouquinho com dor no corpo. O que acontece? Esse tempo, tá meio estranho, A gente fria, essas coisas, aí eu tô querendo gripar. Então, desculpa pelo pigarrinho, a tosse, dependendo, no decorrer aqui da live eu posso estar bebendo água, tossindo, assim, me movimentando um pouco, porque eu estou com o corpo meio que, incomodado. Mas eu não poderia deixar de estar aqui compartilhando um pouco do meu testemunho aqui nessa live, nesse mês tão importante. E assim como foi libertador para minha vida, que também seja libertador para sua vida. Amém? Então, você que não nos conhece, você que está se assistindo agora, está acompanhando agora, não nos conhece, vai lá no @ministério.transformadas, segue a gente lá, clica nos nossos destaques, vai saber um pouco mais sobre o secreto, vai saber um pouco mais da nossa história, conhecer um pouco mais do nosso trabalho, amém? E é uma alegria, é um prazer estar aqui gerando esse projeto que virou um ministério
e está impactando vidas nesse tempo. E isso só poderia acontecer através da cura, através da paternidade. Essa transformação só começou com isso. E eu não sei você, mas quantas vezes eu não sabia quem eu era. Eu não tinha noção da minha identidade, do meu propósito. E por muitos anos eu fiquei perdida dentro de mim. De não saber e não ter perspectiva. E isso é algo muito forte, muito importante, porque isso travou muitas fases da minha vida, até mesmo de desenvolvimento pessoal, profissional, porque eu estava sem direção, eu estava sem destino, eu estava sem saber o que fazer. Eu não tinha certezas do que eu queria para o futuro. Eu tinha alguns sonhos, mas não era algo concreto, sabe? Porque chegou um tempo na minha vida, na minha infância, que eu tive um trauma. E eu vou chegar aí, né, vou dando a pincelada enquanto o pessoal tá chegando por aqui. A Adriana Solis já está por aqui, a Mabel, nossa amiga, pastora Jaque, já está por aqui também ligadinha. E através desse trauma me criou muitas consequências no meu crescimento, no meu desenvolvimento como pessoa, sabe? Uma carência muito grande, uma dependência emocional, um vazio, e eu procurava preencher esse vazio de alguma forma, mas só Jesus conseguiu preencher o que me faltava. Tava falando aqui com as irmãs, vocês estão chegando agora, peço desculpa que eu tô um pouco incomodada, tô querendo gripar. Então eu tô com uma dor no corpo terrível, mas eu não poderia deixar de decidir compartilhar esse testemunho. Acredito que por isso também esteja essa guerra espiritual, por eu estar compartilhando esse testemunho que mudou a minha vida. Então eu fui uma criança muito carente, melancólica, chorona. Sempre fui chorona, gente. Vocês que me acompanham por aqui, vocês sabem que tudo eu choro. É alegria, tristeza. Eu sou assim, por emoção, né? Eu disse pela dona Raquelzinha, olha aqui por nós que eu tô querendo gripar, meu corpo tá se aguentando, mas tô aqui para compartilhar esse testemunho. E eu era assim, minha sensibilidade à flor da pele, sabe? E sempre buscando alguma coisa para me preencher, porque existia um vazio, uma falta, uma carência muito grande. E tem coisas que eu não sabia me expressar, eu não sabia dizer. E hoje nós temos o privilégio, né, de ter esse entendimento. Hoje, pela misericórdia do Senhor, tem profissionais, e hoje as pessoas entendem e respeitam os profissionais da área de psicologia, de psicanálise, a parte terapêutica, que é essencial. Mas naquela época era algo que era muito assim fechado, né? Quando não fosse para falar alguma coisa sobre isso, sobre psicólogo, alguma coisa assim, as pessoas remetiam a isso para algo muito grosseiro, muito pesado, que não tem nada a ver, né? Descaracterizando realmente o que é o cuidado emocional. E hoje a gente vê como é importante a gente cuidar da nossa emoção, como é importante a gente ter saúde física e mental, porque não adianta o nosso corpo tá, podemos se dizer saudável, mas se a nossa mente está quebrada, nada vai bem, porque automaticamente a gente vai desmotivando, vai paralisando, o nosso corpo também não vai reagindo, e aí a gente acaba não tendo qualidade de vida, não tem perspectiva, o nosso pensamento sempre vai levar para o lado pessimista, um complexo de inferioridade, nada para você que dá certo. Eu falo para uma pessoa que já viveu essa experiência. Eu não tô falando de algo que eu tô contando uma história. Eu tô falando algo que eu já vivi. Eu sempre costumava ser uma pessoa muito pessimista. Eu já pensava logo no lado negativo. Sempre me desprezava como pessoa.
me inferiorizava, sempre de alguma maneira, tentava me colocar no lugar de vítima. Me vitimizar era algo que me satisfazia. E sem eu perceber, eu fui entrando num emaranhado de sentimentos que não me levavam a nada. As minhas palavras eram palavras pesadas, eram palavras sempre de julgamento, olhando a minha vida, olhando a vida de outras pessoas, tentando comparar, sem entender e saber a história. E essa é algo que eu quero ressaltar aqui, porque a gente olha para as histórias das pessoas, e a gente fala muito isso lá, né, em Maria Isabel. A gente olha pro vizinho, né, pra grama do vizinho, Estezinha, meu amor, beijo, e a gente fala, ah não, mas a grama do vizinho tá verde. Mas qual foi o processo da pessoa para estar vivendo essa grama verde? O que teve que sacrificar? Quais vitaminas que teve para poder sustentar ali aquela grama para ficar verdinha? Qual foi a manutenção, o desgaste para ficar, ali não ficar, virar um matagal, mas ficar uma coisa bonita, uma coisa harmonizada? E às vezes a gente olha também para as outras pessoas e acha que a grama dela é linda, é saudável, mas é uma grama sintética, uma grama falsa. E aí a gente cria uma perspectiva que não existe. Olha outros exemplos de outras pessoas querendo viver a vida daquelas pessoas, mas é uma vida que é falsa. É uma vida que não existe. É uma vida ali só de vitrine para aparentemente mostrar que está bem, mas a pessoa não está bem. Então eu me pegava muito olhando esse perfil, né, dessa perspectiva. Eu esqueci de ligar a luzinha aqui, né? Por isso que tá escuro aqui também. Olha só, Jesus, a diferença. Eita glória! E aí eu começava a questionar, a reclamar, e tentava me encontrar e tentava saber o que eu queria. Mesmo assim eu ficava perdida dentro de mim, porque eu não sabia o que eu queria. O que você quer da vida? Eu não sei. Literalmente isso, gente. Eu não sabia o que eu queria da minha própria vida. E no meu crescimento, né, como criança para adolescente, sabe que a época de adolescente é uma época difícil, que questiona muita coisa, que é a fase que a gente fica bicuda, que a gente fica com raiva de tudo, os hormônios, a flor da pele, aquela coisa, e eu como, né, melancólica, então aqui aquela coisa foi, né, cresceu, né, e se potencializou na minha vida. E algo que entrou-se por uma brecha de uma forma tão pesada que eu procurava momentos, eu procurava um tempo, todos os dias eu procurava normalmente no mesmo lugar, quando desse um outro canto bem escuro, bem introvertido, que não desse para as pessoas verem, e normalmente era no mesmo horário. Eu procurava esse cantinho para eu poder chorar, para eu me lamentar e reclamar da minha vida, para eu poder, né, botar minhas lamuras para fora. E eu me alimentava disso. Era como se aquilo, né, me satisfazia, me dava prazer. Procurar algum motivo para estar triste. E hoje eu olhando para trás, e que coisa doentia, que coisa ruim, péssima, como uma pessoa fica buscando um motivo para estar triste. E dali por diante, né, ficou aquele traço, não apenas um traço melancólico, mas aquele traço de depressão, de angústia, aquele peso que mais pra frente me trouxe muitos malefícios, sabe? E eu fui carregando aquilo tudo. Mas isso tudo, né, vou parar aqui, vou voltar pro início da história, começou pela falta.
né? E como uma falta tem um problema, como uma falta traz um peso. Na minha infância, eu tive uma ruptura muito grande familiar. Meus pais não estavam mais juntos. Perdão, gente, está ventando muito por aqui. Eles, né, cada um seguiu a sua vida. E aquilo ali me marcou de uma forma muito grande. Aquilo ali me desestruturou. Eu não lembro o dia nem a hora, porque algumas coisas da minha infância, através disso, foi um completo apagão. Mas eu lembro da minha avó sentar comigo e falar: seus pais, cada um seguiu a sua vida. E ali tentando me explicar, mas eu era uma menina. Eu não conseguia entender isso, captar na mente. E como é importante nós hoje, como adultos, ter esse cuidado com as crianças, porque o inimigo quer achar uma brecha para implantar a orfandade nas nossas vidas. E naquela época, né, que tudo isso aconteceu, por isso que eu quero compartilhar esse testemunho, deixar esse testemunho gravado. E se você conhecer alguém que se identifica com esse testemunho, compartilha. Léo, Deus abençoe, minha intercessora. Glória a Deus. E perdão, gente, estou um pouquinho gripada. E ali, naquela época, eu sempre fui muito fã de uma novelinha que já fizeram milhares e milhares de reprises e de formatos, né? Que era Chiquitita. Então eu era fascinada por Chiquitita. Não sei vocês. Quem aí, fala aqui comigo, quem aí assistia a Chiquitita? Eu era própria Chiquitita, né? Eu tinha boneca de Chiquitita, tinha a Bunny Post, na época tinha revista, meu Deus, revista de figurinha, a gente vai falando que, como é que é? Vai declarando a nossa idade, né? E na época da Chiquitita, né, que eu assistia aquela primeira Chiquitita, eu sou Chiquitita raiz, meu filho, teve roupinha e tudo, de vestidinho de Chiquitita, pra você ver como é que era. E há pouco tempo o Senhor me lembrou o portal de onde entrou esse espírito de orfandade na minha vida, por causa de uma música. Então, eu venho aqui conversar hoje com vocês como um alerta. Talvez vocês vieram aqui para ouvir uma palavra de Deus e tal, mas eu preciso trazer o meu testemunho para alertar muitas pessoas, para alertar nossas vidas, porque às vezes você vai falar assim: então vamos ficar atento apenas com as crianças, mas não é apenas com as crianças, vocês precisam estar atentos com vocês mesmos, o que a gente ouve, a frequência das músicas, as letras têm um peso e podem abrir um portal na nossa vida que pode nos desestruturar pro resto da vida. Ivone, um beijo. Lídia, Deus abençoe, muito obrigada por estar aqui com a gente. Gente, eu vou salvar essa live. Eu creio que muitas pessoas precisam ouvir esse testemunho. A gente às vezes menospreza o nosso testemunho, sabia? Porque eu sempre menosprezava o meu testemunho, porque eu falava: nossa, o meu testemunho não é de grande valia, não é algo exorbitante, porque a gente ouve assim, né, uns testemunhos que a pessoa morreu e depois Deus trouxe de volta a vida e tal, que estava enfermo, ficou pro CTI, que estava com o peito aberto, aquelas coisas todas, né? E a gente menospreza. Mas eu posso dizer que a minha alma estava morta. Mas Jesus trouxe a vida e me deu uma nova oportunidade, uma nova perspectiva. O nosso amado Jesus, que se entregou por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho.
E Jesus foi disposto a morrer por nós para nos dar vida. E hoje nos dá a oportunidade de sermos filhas de Deus. É um privilégio. E hoje essa live de testemunho é para mostrar minha gratidão por eu poder ser hoje afiliada com Jesus e ser irmã dele e co-herdeira com ele. E eu quero desfrutar e compartilhar para que você que ainda não é filha, que você ainda não se sente filha, que hoje você possa se sentir filha de Deus e merecedora de viver o melhor dessa terra. Nós vamos viver uma eternidade com o nosso Pai Celeste. Mas aqui na terra, Ele quer que nós venhamos desfrutar do melhor dele e compartilhar com o mundo que Ele é o nosso Senhor. Por mais que nós venhamos ter dificuldades e aflições, se Ele venceu, nós vamos vencer, porque nós estamos nele, nós somos dele. Amém? E voltando aí para a história da orfandade, eu amava Tiquitita. Tiquitita era tudo pra mim. Eu era a própria Tiquitita. E sabia todas as danças, todas as músicas. E como uma música, uma letra, pode influenciar e penetrar o nosso coração de uma forma tão pesada, tão grotesca. E posso dizer, faz menos de um ano que Deus me trouxe à memória isso, porque nós estamos em processo de transformação, né? Então o Senhor tem me dado algumas coisas sobre a minha vida para que coisas venham a ser quebradas, né? Aniquiladas também, porque que haja transformação. Comece comigo e comece contigo, e daí vamos dar sequência às outras que chegarão. E o Senhor me trouxe à memória essa música para me lembrar que foi daí que tudo se desencadeou. E cada vez que eu cantava essa música, eu declarava algo e trazia algo de muito ruim, muito pesado, muito negativo na minha vida. Então, como é importante nós, como adultos, prestar bem atenção no que as crianças veem, no que as crianças ouvem, no que as crianças cantam. É muito importante. É apenas uma dancinha. É tão bonitinho. É tão lindo. Viu que era tão bonitinho? Todo mundo uniformizado. Mas o que era Tiquitita? Tiquitita era o quê? Era um grupo de meninas e de meninos. Meninos tinha até menos, né, do que meninas. Era um grupo de órfãos que estavam ali, né, que foram rejeitados de alguma maneira, né, aconteceu alguma história que o pai morreu, a mãe, ou simplesmente foi abandonado, e ali eles foram acolhidos num orfanato, né, e eles viveram ali aquela rotina, né, de criança. Era algo tão inofensivo. E às vezes você, como adulto, você está assistindo alguma coisa, você está vendo alguma coisa, tá tudo bem, é algo tão inofensivo. Mas você precisa hoje, se o Senhor tá te dando a oportunidade de estar me ouvindo, é porque Ele quer te alertar. Porque às vezes a gente olha e vive uma vida que o ciclo não acaba. Toda a nossa vida, nós vivemos vários ciclos. Tanto que é natural. Quando a gente é um feto, daqui a pouco agora é RN, né? Recém-nascido. Daqui a pouco é um bebê, e aí vira criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, né? Terceira idade, ancião e pronto. Vários círculos nós vivemos na nossa vida e é natural, faz parte, né, de toda a nossa trajetória. E tá tudo bem. Mas só que tem ciclos que você não consegue fechar. E você fica aprisionada. E muito tempo eu fiquei aprisionada
no ciclo lá da minha infância. E você pode estar vivendo uma questão como essa. Talvez não foi na sua infância, foi na sua adolescência, ou você viveu algum momento ali que você ficou aprisionado naquilo ali. E a tua vida não consegue fechar para ir pro próximo, pra conquista. Porque quando você fecha um ciclo, você conquista e você vai, que nem na escola. Você passou de série, vai pra outra série e vai subir no nível. Mas não, aí você fica repetindo a série. Repete primeira, segunda, terceira, quarta. Tem algum problema? Aí você ora ao Senhor, pergunta ao Senhor, fica com raiva, de bico. Senhor, por que está acontecendo tudo isso? São ciclos que não foram fechados na nossa vida. E nesse processo de transformação, e a gente fala muito isso aqui, transformado através da palavra do Senhor, porque diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, através da palavra, o Senhor, através do secreto, Ele me deu um entendimento de onde que surgiu aquilo. E aí, uma das musiquinhas, oi Mônica, Deus abençoe, um grande abraço, abraço para todo mundo aí de Portugal, Deus abençoe. E uma musiquinha que mais assim eu gostava de cantar, e ali foi um portal para que muitas coisas acontecessem na minha vida. Eu vou contar, eu vou lembrar um pouco, eu não lembro dela inteira, mas a que mais pesa, né, realmente essa parte das músicas, né? Chega de mentirinhas, dói demais, alguma coisa assim, né? Pois estou aqui sozinha, sem meus pais. Eles foram pra bem longe e esqueceram que eu nasci. Me deixaram sem carinho por aqui. Olha só que pesado. Eles foram pra bem longe e esqueceram que eu nasci. Para de ficar mentindo que eu tenho família, porque me dói. Me abandonaram. Me esqueceram. Eu não existo. Então eu estava passando por um momento delicado na minha vida, na minha infância, que eu ainda não tinha o entendimento completo do que eram as coisas, do que era a vida. Eu só era uma criança. E sofri esse trauma. Né? Meus pais, cada um seguiu essa vida. E ali, eu estava ali naquele enredo de Chiquitita, e eu tomei pra mim essa história. Eu tomei pra mim essa música. Eu tomei pra mim essa vida de Chiquitita. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E eu carreguei esse espírito de orfandade, porque quem não queria ser Chiquitita? Né? Quem não queria ser uma das órfãs ali dentro? Participar. Teve uma época, né, que mostrava na rede social quem é nova, Chiquitita, alguma coisa assim. Todo mundo queria ser. Olha só, gente, que pesado. Todo mundo ali competindo para quem queria ser a nova órfã. E assim como eu, quantas crianças cantaram e declararam isso. E ali deram espaço sem perceber, inocentemente. Mas ali foi aberta uma grande ruptura que deslacerou toda a minha alma por muitos anos, carregando aquele espírito de orfandade. E dali por diante, eu fui criando uma raiz de amargura, que virou raiva e depois virou ódio sobre os meus pais. Porque no meu entendimento, eles me abandonaram. No meu entendimento, naquele momento, eu era órfã. Eu estava sozinha, eu não tinha família. Arrancaram aquilo de mim. Tiraram toda a minha perspectiva familiar. E eu não conseguia ver mais nada, nem ninguém. Eu só conseguia sentir aquela amargura por me sentir abandonada. O sentimento era esse, abandonada. Eu fui abandonada.
E o inimigo, ele é tão sujo e ele é tão sorrateiro que eu não conseguia ver mais nada. E quando a gente tá vivendo essas questões, essas lutas na mente, a gente não consegue ver que as outras pessoas também estão com problema. A gente não consegue ver que, às vezes, o que sobreveio sobre nós não é sobre a gente, é sobre eles. Entende? Hoje eu tenho maturidade de entender o que aconteceu foi sobre eles. Não era sobre mim. Eu continuava sendo filha. Eu não deixei de ser filha. Não deixei de ser filha. Mas esse sentimento foi plantado e enraizado dentro de mim. E virou uma erva daninha. E na adolescência só cresceu. Só foi se alastrando a raiva. E eu queria viver a minha vida e um conto de fadas de Chiquitita. E tentava procurar aquela alegria de mexer com as mãos, mexer com os pés, mexer com a cabeça. E mexe bem. Não é? Então, e eu ficava procurando uma realidade que não existe. Gente, nós temos uma vida em abundância em Jesus. O Senhor nos traz alegria. E Ele nos traz a paz, que sai de todo entendimento. Quando nós temos paz no nosso coração, quando Deus está na nossa vida, quando nós somos guiados por Ele e confiamos nele, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, mais turbulentos, mais caóticos, nós conseguimos sentir a paz, a leveza e a certeza. E nos traz alegria. E eu que estava procurando desesperadamente, eu procurava uma falsa alegria. Eu procurava literalmente um conto de fadas que não existia. Não existia o que eu procurava. E ali eu fui vivendo o meu mundinho solitário. Ali eu fui construindo algo dentro de mim que era horroroso. Comecei a ter sentimentos de vingança, de raiva, de ódio, de desprezo, de inveja, de cobiça e muitas outras. Isso não me levou a nada. E eu sempre me colocando no lugar de vítima, porque eu fui abandonada. Eu não queria saber da história dos outros. Não me importava os outros. Só importava a minha dor. A minha dor. Eu queria ser aceita. Eu queria ser ouvida. Eu queria ser abraçada. Mas eu não parava para ouvir ninguém. Eu não parava para entender ninguém. Só queria que entendesse a minha dor. Então, olha só onde foi chegando. A ponto de eu me perder dentro de mim. De me descaracterizar. E naquela ânsia de ser aceita de qualquer maneira, como pessoa, como menina, na adolescência, né, que chegou a hora do namoradinho e tal, e aí eu comecei a fazer decisões terríveis, comecei a tomar decisões que não era o que Deus tinha para mim, o caminho que Ele tinha para mim, porque eu estava tão deslumbrada a viver uma coisa que não era real, achando que vou ser feliz para sempre. Gente, eu acreditava. Eu acreditava naquele feliz para sempre. Não depois, né, que eu passar por tudo isso, vou ser feliz para sempre, nunca mais vou ter problema, nunca mais vou... Olha só, o meu mundinho lindo, mundo da imaginação. E louca para fazer 18 anos. Louca pra fazer 18 anos. Menina, como eu queria fazer 18 anos, porque eu achava que eu ia fazer 18 anos e eu ia ser livre. Mal sabia eu, depois dos 18 vem as contas, né, vem os compromissos, e se você não arcar com os compromissos, teu nome fica baqueado, né, teu CPF fica... se eu tivesse a mente de hoje. Como eu gostaria de aproveitar mais a minha infância. E ali eu vivi algumas coisas, até mesmo das minhas escolhas por querer me encaixar.
eu queria me encaixar em um grupo, eu queria ser aceita por um grupo. Então eu me submetia a coisas para ter aceitação. E por querer aceitação, aquilo ali foi me mutilando ainda mais. Foi me descaracterizando ainda mais. Eu aturava certas coisas que hoje eu não aturo. Eu ouvia certas coisas, eu engolia seco, porque não, se eu não fizer o que todo mundo está fazendo, se eu não aceitar isso, as pessoas não vão gostar de mim. E ali eu fui enredando aquela falta e me enrolando dentro de mim mesma até a minha vida adulta, uma vida também sem saber o que fazer. Mais pra frente eu conto um pouco mais com detalhes, porque hoje a gente está falando mais sobre paternidade, mas né, eu tenho um testemunho aí longo sobre muitas coisas que é bom a gente compartilhar também para as pessoas também entenderem. E muita gente, quando agora eu vou pelas igrejas, tem a oportunidade de palestrar ou pregar e contar um pouco de algumas partes dos meus testemunhos. É tão lindo ouvir falar, poxa, ainda bem que alguém teve coragem de falar, porque eu vivo a mesma coisa e eu não tinha coragem de falar. Por isso hoje eu tenho me colocado a brecha aqui, botando a minha cara a tapa para contar esse testemunho, porque a minha vida mudou. Hoje eu sou liberta, sou transformada em Cristo Jesus. E muitas pessoas precisam ser transformadas, precisam dar esse passo. E às vezes tem vergonha, porque o que as pessoas vão achar dela? Né? E eu carreguei esse peso dessa orfandade por toda a minha vida. Na minha vida adulta, tive um relacionamento que não deu certo. E ali, tendo aquela sede, aquela perspectiva do feliz para sempre, e não queria me sentir abandonada, não queria me sentir sozinha, eu queria me sentir completa, eu queria me sentir amada, e eu não conseguia ser preenchida da forma que eu queria ser completa e preenchida de uma maneira que as pessoas não conseguiam me preencher. Até que eu passei por esse relacionamento não deu certo e foi devastador na minha vida, foi uma dor absurda e ali eu fui pro mais profundo da depressão, da ansiedade. Eu fui para lugares na minha mente, na minha alma mais obscuros que eu já vivi em toda a minha vida. E eu fui deslacerada, porque mais uma vez na minha mente eu pensei, eu fui abandonada novamente, eu estou aqui sozinha novamente, eles foram para bem longe, esqueceram que eu nasci, me deixaram sem carinho por aqui, mais uma vez. E hoje eu entendo, eu agradeço por essa oportunidade, porque tudo, depois dessa fase, eu comecei a entender que tudo coopera para o meu bem. E eu não poderia mais avançar, mas nenhum ciclo da minha vida, carregando algo do passado que eu estava vivendo, porque eu não ia desenvolver mais dali por diante. Aparentemente, minha vida espiritual estava ok, eu participando das coisas da igreja, me desenvolvendo, sendo, podemos dizer, algum destaque, né? Achando que estava tudo bem, mas não estava, porque aqui dentro ainda existia algo em falta. Poxa, mas você não era uma bênção? Você não cantava? Você não fazia, acontecia, mas ainda faltava. Por quê? Eu precisava verdadeiramente conhecer e viver a paternidade do Pai Celeste na minha vida. Nós entendemos que o nosso Deus, Ele é o nosso Criador. E eu amava por isso. Eu era grata por isso.
Porque eu entendi e sabia que existia um Deus que cuidava de mim, que era meu Deus, Criador. Mas a minha visão de Deus era algo muito distante. Era como se fosse aqui a lua. Tu olha para a lua, na tua realidade, tu não consegue alcançar a lua. Eu sabia que existia um Deus que cuidava de mim. Eu poderia orar, poderia clamar, e ali já estava fazendo a obra de Deus, já estava fazendo missão, outras coisas, mas para mim eu o tinha muito bem como meu Criador. Eu o tinha, servia muita alegria como uma serva. Atos de serviço é uma das minhas linguagens do amor. Eu amo servir. Eu amo servir, faz parte de mim. Então eu servia com muita alegria. Mas assim como a criatura, assim como o servo, sempre falta alguma coisa. Servo é aquele que faz, mas quem é servo, quem trabalha muito se cansa. E eu já estava cansada, estava no limite. E com aquelas dores todas, todo aquele sentimento que eu carreguei por toda a minha vida, eu já estava virando uma pessoa arrogante, porque eu via as pessoas, algumas pessoas passando dificuldade no meu pensamento. Era literalmente crítico. Eu me criticava muito, sempre me criticava muito, mas eu criticava muito também as outras pessoas, achando que as pessoas eram fracas, porque a pessoa assim, fulano é fraco, fulano não consegue, não sabe que Deus está com ela. Mas eu associava Deus a algo muito longe, como Criador, como Senhor, como amigo. Aquele amigo que vem na tua casa, senta na tua mesa, toma um café, mas vai embora. E eu precisava desfrutar, não de um Deus apenas como meu Criador, como meu Senhor, como meu amigo. Eu precisava e necessitava desfrutar de Deus como meu Pai. E só foi mediante a maior dor da minha vida que eu pude ter a alegria de sentir a paternidade dele na minha vida. E ele poder estar comigo em momentos de solidão, no momento de dor, de eu achar que estava abandonada. Precisou tudo estar um caos. Precisou estar tudo num silêncio e numa escuridão completa para eu começar a enxergar aquela luz e poder segui-lo como filha. E às vezes a gente vive tantas coisas que nos perturbam, mas é tanta informação, é tanta gente falando, e a gente pensa várias coisas, muitas coisas, e o Senhor permite a gente viver um lugar de solidão, porque eu amo a solitude. Eu gosto de solitude. Ter meu tempo para fazer meu devocional, para poder estudar, né, de ficar quietinha. Tem hora que eu só quero ficar quietinha, não tô com raiva de ninguém não, tá? Às vezes eu quero ficar quietinha, na minha, como uma boa melancólica. Mas uma coisa é solitude, outra coisa é solidão. E tem momentos que Deus permite a gente viver certas solidões para que nós possamos olhar para Ele e enxergá-lo como quem Ele é. Porque muitas vezes Ele tenta se revelar a nós e a gente fica relutando. A gente, é coisa da minha cabeça. Não é o que eu quero, então eu vou fazer o que eu quero, o que eu sinto, o que eu acho que é certo pra mim. Mas o que muitas vezes é certo pra gente, não é o que a gente acha que é bom pra gente, que é certo pra gente, não é o que Deus tem pra gente. Porque os pensamentos dele são muito maiores e muito melhores. E a gente precisa entender isso de uma vez por todas. E assim, né, como Paulo no caminho de Damasco, a gente lembra, né? Ele ficou o quê? Cego. Ele só parou para ouvir, porque ele ficou cego. Tem horas que a gente só vai parar para ouvir quando está
completa e total escuridão da nossa vida. E foi no baixo dessa escuridão que eu comecei a olhar a Deus com outros olhos. Porque eu amava aquele Deus de Jeová Sabaote, da guerra, da peleja, de oração, tchá, 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 corinho de fogo, vai marchando. Mas eu precisava sentir o carinho no colo de um pai. E ali eu me derramei, eu cedi muitas coisas e ele começou a falar: filha, assim não é bom, assim não é correto, assim não é legal. Você precisa se curar. Mas você precisa primeiro aceitar a minha paternidade na tua vida. E foi a melhor decisão da minha vida. Eu, que sou nascida e criada na igreja, posso dizer que com 20 e alguns anos, que eu fui, verdadeiramente, eu gosto muito de falar isso, depois de uma vida inteira dentro da igreja, já lá para os meus 26 anos, que verdadeiramente eu me converti, que eu consegui ver Deus como meu pai. Porque a gente só se converte de verdade quando a gente reconhece Deus como um todo. Como um todo. Porque aí eu pude viver a palavra, eu pude viver as escrituras. Porque hoje, o que tem aqui na Bíblia me confronta muito, sempre vai me confrontar. Mas hoje, eu entendendo que obedecer vale muito mais, eu vou cedendo e o Senhor vai trabalhando na minha vida. E eu comecei a desfrutar desse amor de um pai. E ali foi o tempo que eu me senti mais completa. Dali até hoje. Eu não fui mais atormentada, porque eu era atormentada todos os dias. Só quem tem insônia sabe como é difícil, gente. Você vê o dia clarear, aí tá lá e uma escuridão, e tu tá lá com o olho aberto, e aquilo tudo, e a cabeça, e depois vê o dia clarear, os passarinhos cantar, e o dia não rende. Então, por toda a minha vida, eu fui atormentada por um peso, por uma bucha, por um desespero que eu só encontrei através do amor do meu pai. Hoje, eu consigo ser completa com o amor do meu pai, que supre todas as minhas necessidades, que mostrou todas as minhas dores e falou assim: eu vou precisar limpar isso aqui, vai doer, mas vai sarar. E ele me sarou. E muitas vezes esse pai vai brigar comigo, vai me exortar, vai falar: Thalita, você tá errada. Porque ele não tem papo de língua comigo. Você tá vacilando, isso aqui não é pra fazer. Quantas vezes eu tenho que te falar? Pai, me perdoa. Mas eu entendo que é pro meu bem, porque ele quer o melhor pra mim. E hoje eu tenho desfrutado de coisas extraordinárias na minha vida, porque hoje eu sei quem é o meu pai. E por mais que dias difíceis aconteçam, porque eu vou te falar, tô vivendo feliz pra sempre. Não tem. Sinto lhe informar. Feliz pra sempre, só na eternidade. Mas aqui a gente consegue desfrutar da bondade, da misericórdia, da abundância. E hoje eu tenho vivido, não é apenas experiências externas, porque as pessoas pensam na vida abundante de ter um carro zero, fazer aquela viagem lá para Maldivas, aleluia, recebo o Senhor, Pai, tu sabes. Mas não é apenas isso, é aqui, porque aqui dentro é o que mais me atormentava, me sufocava. E hoje, às vezes, as pessoas olham: como é que tu aguenta? Eu falei: porque o pai tá comigo. Eu suporto mais uma vez, eu aguento mais uma vez, eu perdoo mais uma vez, eu libero mais uma vez, eu me transformo mais uma vez, porque hoje eu sou completa pelo amor do Pai. E nada pode me separar desse amor. Só se eu permitir. Esse amor nunca mais será me tirado. Só se eu entregá-lo, e eu nunca entregarei. Porque foi a melhor decisão da minha vida.
E esse amor incondicional que ele me ofereceu, hoje eu sinto. E hoje ele arde no meu coração, mesmo em dias caóticos, mesmo em dias que são tão difíceis de acordar para fazer um secreto. Eu falo, nossa, pai, eu te amo muito por estar acordando aqui para fazer um secreto. E às vezes o meu secreto é só sentar e falar, pai, senta aqui comigo, eu não tenho muito o que falar. Eu só tô cansada. E ali o pai me orienta, o pai enche meu coração de esperança, o pai usa alguém com uma palavra, incentivo para caminhar mais uma milha. E assim eu estou de pé, estou completa. Entendo que eu nunca fui órfã. E aí o Pai Celestial abre os meus olhos para entender que eu nunca fui desprezada, que eu nunca fui abandonada e que era mentira do inimigo que eu não tinha família. Porque foi nesse momento de maior dor, da parte mais profunda e submersa da minha depressão, que eu pude ver que eu tinha uma família maravilhosa. Eu tinha avós, tios, primos, pai, mãe, que todos eles fizeram uma força excomunal para segurar na minha mão, cada um da sua maneira, porque cada um dá o que tem, o que pode. Eu lhe ofereço, hoje eu estou oferecendo essa live para vocês das minhas condições, do que eu posso, do cenário desse momento é esse. Mas futuramente Deus pode dar um melhor. O meu pai, eu sei que meu pai vai dar um melhor. Mas eu não vou deixar de fazer, eu não vou deixar de entregar aqui pra você. Porque é isso que Deus tem gerado no meu coração. E cada um deles foram segurando a minha mão. E os meus olhos foram abertos. E eu pude ver a família linda que eu tinha. Talvez não seja a família tão funcional que deveria ser. Mas era minha família. E eu tenho que agradecer. Que eu desfrutei de cada momento mais intenso e eu sou muito grata e eu não tenho como agradecer sem chorar, como uma boa chorona, porque isso me constrange toda vez que eu compartilho. E o amor que o Senhor rasgou no meu coração para com os meus pais, entendendo eles, vendo suas limitações. E aí, quando eu comecei a ver e liberar o meu coração por perdão e também pedir perdão, eu pude conhecer um pouco mais da história de cada um deles, entendê-los também, compreendê-los. Que o problema não era só eu que tinha problema, que eles também tinham problemas, assim como todas as pessoas têm problemas. E eu pude me conectar de uma maneira extraordinária com a minha mãe. Vivemos experiências lindas através de um ministério que trabalhamos juntas. Outros ministérios também a gente passou, mas teve um especial que foram 9 anos que nós servimos ao ministério de mulheres, e aquilo nos aproximou muito. Ministerialmente eu pude conhecer um pouco mais a minha mãe, que vivia comigo a vida toda, mas eu não a conhecia, e ela pôde me conhecer um pouco mais, e ali a gente se ligar, sabe? E eu entender muitas coisas que ela falava na minha infância, na minha adolescência, que eu achava que ela era horrorosa. Eu achava minha mãe horrorosa, chata. E eu comecei a compreender e falar, minha mãe tinha razão. Que ela falava, ela tinha razão. Pra que eu vou fazer isso? Oh, meu Deus. E eu sei que quando eu tiver meus filhos, eu acho que vou ser até um pouco mais chata do que ela. Em muitos aspectos. Hoje, vendo, curada, transformada. E eu sou muito grata a tudo que ela pôde me proporcionar. E eu consegui me conectar com a minha mãe. Consegui também hoje me conectar ao meu pai de uma maneira extraordinária. E o amor fortalecer a cada dia. Porque eu amo os meus pais
incondicionalmente. Eles são os amores da minha vida. Eles são tudo pra mim. Minha família. Meus avós, meus tios, a todos aqueles. E eu faço o que eu posso nas minhas condições, mas eu tento sempre entregar o meu melhor. Às vezes eu me entrego até demais, que eu preciso cuidar às vezes um pouquinho mais de mim. E aí a gente vai trabalhando isso em Deus, na terapia, né? Nas prioridades, vai botando aqui tudo para ser uma coisa equilibrada. Mas eu não vejo mais isso. E depois desse processo de cura, aí sim, o Senhor fechou um ciclo na minha vida e me deu a oportunidade de viver uma nova vida, né? Um novo relacionamento, casei, um novo nome, uma nova perspectiva, um novo sonho. E eu pude verdadeiramente, né, desfrutar disso. Mas hoje entendendo que por mais que eu busque em pai, mãe, marido, amigo, em qualquer outra pessoa, eu nunca vou encontrar o que o meu Pai Celestial pode me proporcionar. Só Ele vai ter momentos que só Ele vai te entender. Porque às vezes a gente quer sentar pra pessoa contar a nossa história triste, quer que a pessoa bata na nossa cabeça assim, ai, tadinha, coitadinha dela, bate no ombrinho assim, vou te ajudar. Não vai, gente, não vai. Tem gente que não vai entender a sua dor, tem gente que não vai entender a sua história. Tem gente que vai até fingir dar um tapinha aqui no teu ombro, mas só pra saber, pra colher informação, pra depois passar pra outro, pra depois te expor e essa coisa toda. Mas o único que é verdadeiro, justo e fiel é o nosso Pai Celestial. Porque assim como os seres humanos, os nossos pais são sujeitos a erros. Eles erram, eles são humanos. E às vezes a gente vai se frustrar, a gente vai se entristecer, vai se aborrecer. Mas o nosso Pai Celestial, Ele nunca falhou e nunca falhará. E que você também possa desfrutar desse amor. Você possa se permitir. Porque a transformação, o milagre, a restauração, tudo aquilo que tu procura, tudo aquilo que tu precisa só vai acontecer quando você ousar quebrar toda essa barreira que você levantou de medo, de incerteza, de dúvida e reconhecê-lo não apenas como o seu Senhor, como o seu Salvador, como o seu Rei, como o seu amigo, como um guerreiro, mas como um Pai. Ele é o seu Pai. Às vezes nós queremos parar para conversar, nos aliviar com as pessoas, mas tem coisas que é para contar só pro Pai, porque só Ele pode fazer, só Ele pode intervir. A gente quer ser aceito por tantas pessoas que nos desprezam, que nos maltratam. Tem pessoas que zombam de nós, zombam da forma que a gente é, zombam do teu cabelo, do teu biotipo. Se você ri alto demais, se você é introvertida, sempre vai ter alguém para te acusar, para te colocar no lugar inferior. E às vezes você se submete a viver relacionamentos tóxicos. Em todas as áreas, tá, minhas irmãs? Tanto amorosa, quanto de amigos, quanto de outros lugares. A gente tenta se encaixar para ser aceita. Se o Senhor nos aceita da forma que nós somos. Às vezes a gente se descaracteriza para agradar pessoas que não estão nem aí pra gente. Se a gente, um exemplo, né, no meu tempo, quando eu era mais nova, a gente gostava muito de andar de gêmea. Aí a gente saía da igreja de manhã, do culto de manhã, e qual roupa que a gente vai usar hoje?
A saia preta, blusa rosa, saia preta, blusa branca, roupa jeans. Aí vinha todo mundo de jeans. Vinha todo mundo com aquela roupinha igual. Porque a gente tentava o quê? Tentava ser igual, tentava se adaptar. Mas por mais que a gente andasse igual, a roupa não era a mesma. Por mais que a camisa, né? Hoje eu estou quase sempre, eu estou com a camisa transformadas. Por mais que todas aqui que estão assistindo, quem vai assistindo vai comprar a camisa transformada, é a camisa transformada. Ela pode ser até igual, mas na hora de encaixar, de vestir no corpo, vai se moldar de forma diferente. Por mais que essa daqui seja um determinado tamanho, em mim vai estar um tamanho, um padrão. Mas se for uma menina menor do que eu, vai ficar grande. E se for uma menina mais alta do que eu, vai ficar curto. Então o Senhor nos criou de uma forma única. Ele nos criou com as suas próprias mãos. E ele viu que era bom. Ele viu que era bom. Ele teve alegria e felicidade de nos criar, cada uma da nossa forma. E às vezes a gente se descaracteriza tanto interiormente, deixando o que a gente gosta de comer, gosta de fazer para agradar outras pessoas, ou externamente para agradar outras pessoas. E às vezes o que o nosso Pai Celestial nos pede, a gente faz birra, a gente fica com raiva, faz beijo e não quer fazer. É uma pessoa que te maltrata pra caramba, te coloca pra baixo, você se submete a fazer coisas que você não gosta pra agradar uma pessoa que ainda te faz mal. E aí a gente não tá disposto a obedecer, a agradar aquele que nos faz bem. Então eu deixo essa reflexão pra sua vida. Hoje, graças a Deus, eu sou muito feliz por ter meus pais perto de mim. Meus pais, graças a Deus, saudáveis. Louvado seja o nome do Senhor, eu tive essa oportunidade. Tem pessoas que não têm mais os seus pais para desabafar, para perdoar, para pedir perdão. Eu ainda tive esse privilégio. Eu ainda tive essa oportunidade de perdoar, pedir perdão e hoje cuidar deles. E hoje o sonho da minha vida é ter uma estrutura de vida para poder dar o melhor para eles. Assim como eles já fizeram de tudo para dar o melhor para mim. Eu quero estar bem futuramente. Eu quero estar com saúde. Hoje eu não faço apenas atividade física, né? Também para mim, para o meu corpo, porque eu quero estar bem, eu quero estar saudável para poder cuidar deles. Porque a idade deles chega. E daqui a pouco quem vai ter que cuidar sou eu. Ainda bem que eu sou filha única. E é isso. Então você que tem o seu pai, sua mãe vivo, aproveita. Peça perdão. Perdoe. Porque o único mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Para que a nossa vida se prolongue. Para que nossa vida venha a ser uma vida abundante. Uma vida transformada. É necessário honrar. E para você que seu pai já foi e as dores ficaram, entregue pro Pai Celestial. Entregue a sua dor, entregue a sua raiva, entregue todo o seu desaforo. Rasga o teu coração diante do Pai. Fala. A gente não senta do lado de uma amiga e reclama e grita. Senta do lado do Pai hoje. Acabou essa live, desliga, grita, clama, chama a atenção do Pai, entrega a sua dor. Porque Ele quer te curar. Mas meu pai não está vivo, mas o teu Pai Celestial vai te curar. Porque Ele é o Deus que perdoa, Ele é o Deus que sara, é o Deus que limpa. Que você viva bem.
transformada em Cristo e no Pai, em nome de Jesus, amém? Vou estar orando aqui pelas nossas vidas, que Deus possa abençoar a cada uma de vocês. A live vai ficar salva aqui. Daqui a pouco eu vou subir também lá pro nosso canal do YouTube. Você que puder, compartilha essa live, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas outras pessoas que possam estar passando por uma situação parecida ou igual que eu já passei. Você que quer conversar conosco, nós temos aqui uma equipe de discipuladoras, de intercessoras. Nos chamem aqui no direct ou clica ali no link da bio para entrar no nosso grupo de Maria Isabel, nosso grupo de discipulado, tá? Você que quer crescer em graça, em conhecimento, você que quer compartilhar sobre a palavra, entender um pouco mais. Poxa, eu quase não tenho amigas que falam de Jesus, algo assim. Então se une, se junta com a gente. Vem crescer com a gente, para que você possa fazer voos altos e impactar outras pessoas através do teu testemunho, em nome de Jesus, amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigada pela tua presença, pela tua graça, pelo teu renovo. Obrigada, Senhor, porque tu estás presente no meio de nós. Pai, o que seria de nós sem o teu amor? O que seria de nós sem a tua bondade? O que seria de nós, Senhor, sem o teu cuidado? Senhor, e o teu Espírito nesse momento nos usou aqui neste lugar, Senhor, nos alertando que muitas vezes existem portas, brechas abertas na nossa vida que entram, Senhor, direta ou indiretamente, sem a gente perceber, que invadem a nossa alma, que invadem nosso ser, que trazem raízes de dores, de amarguras, descaracterizando tudo que o Senhor planejou para nós, tirando nossa perspectiva de vida, nossa alegria. Quantas vezes lançamos nossas frustrações em outras pessoas, tentando até mesmo viver a vida de outros. E o Senhor tem uma vida individual para cada uma de nós, que o Senhor possa nos mostrar onde há cada brecha, onde há cada portal aberto que o inimigo lançou sobre as nossas vidas e que nós venhamos fechar cada um deles no poder que há no nome de Jesus. Que o Senhor possa nos trazer à memória, possa ser música, possa ser a nossa fala, o nosso gesto ou algum objeto, que nós venhamos estar, Senhor, alertas, Senhor, a buscar as coisas que vêm do alto e a vigiar, Senhor, que coisas que a gente acha que é tão comum, tão forriqueira, que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver e traz um peso, Senhor, tão grande e devastador para as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa nos curar nessa hora de todo espírito de orfandade, todo espírito de abandono, ó Pai amado, porque nós temos o Senhor como nosso Pai. O Senhor é que nos guia, que nos orienta, que nos exorta, que nos trata e que também nós estejamos dispostos a viver o teu cuidado, o teu tratar, porque o Pai mostra o caminho. O Pai, ele corrige quando o filho está fazendo algo errado, quando vai fazer, ele chama a atenção, ele aperta quando precisa apertar, por amor a nós. E que nós venhamos reconhecer que o Senhor é o nosso Pai, que nos ama, que nos ajuda e que nos supre. E que haja transformação. Comece comigo, contigo. Até a próxima. Deus abençoe.